Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes, a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Mas essa coisa de mísseis, de coisa, nunca chega... Então, uma vez a cada quantos anos o Hamas lança mísseis? O Hamas é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. Uma vez a cada quantos anos eles lançam mísseis em direção ao centro do país, Tel Aviv e Jerusalém. Aconteceu a última vez, eu acho que foi há um ano atrás, eu acho que foi um ano e meio atrás, deve ter sido um ano e meio atrás, e antes disso tinha sido em 2014. E o que acontece é que eles lançam mísseis, e daí tu vê na mídia saindo: o Hamas lançou 200 mísseis contra 300, Israel, 200. mísseis contra Jerusalém. Coisa pra caramba. Só que eles esquecem de botar a segunda metade da frase. Que é? Que Israel tem sistema antimísseis, e os mísseis são interceptados, e nenhum míssil caiu. Isso que é absurdo, né? É muito eficiente. Então, é o seguinte, Israel investe muito em tecnologia, e entre isso, muita da tecnologia é tecnologia de defesa. Então, Israel tem o que se chama Iron Dome, que é o domo de ferro, em hebraico a gente chama Kippat Barzel. Então, o domo de ferro, ele é um sistema que quando se lança um míssil em direção a Israel, esse sistema ele consegue descobrir onde que o míssil foi lançado, onde ele vai cair, e se ele vai cair, por exemplo, no mar, em algum lugar aberto, eles deixam o míssil cair. Ah, é? Porque é muito caro interceptar tá. míssil. É muito caro interceptar míssil. Então, se vai cair em um lugar aberto, eles deixam cair. Cai no mar, cai no meio do deserto, eles deixam. E se ele está indo para qualquer zona que tem população, eles mandam um míssil em contra e explode no ar e cai. Caramba. Então, por exemplo, lançaram contra Jerusalém? Sim, aconteceu. Mas a gente tem sistema antimíssil. Eles não caem. Então, da mesma maneira, quando lançam o sistema, além de mandar outro míssil para interceptar, eles têm sirene onde poderia cair. Entendi. Então, mas é tão preciso esse sistema que, por exemplo, em Jerusalém não toca sirene em toda a cidade, toca no bairro para onde está indo na direção, porque tem uma chance estatística de 0 ponto, não sei o que, de não interceptar. Não acontece normalmente, mas eles tocam a sirene da mesma maneira e as pessoas vão para o bunker, se refugiam. Então, isso acontece. Só que isso é uma vez a cada quantos anos. A gente sabe que a gente tem sistema antimísseis, a gente sabe que Israel vai fazer de tudo para proteger a sua população como um todo. Então, é uma realidade. Eu sei que é uma realidade estranha, eu acabei me acostumando. Eu morei em Israel, eu morei no sul de Israel, 40 quilômetros de Gaza. Nossa. Antes de ter o sistema de antimísseis. E aí a realidade era outra. Qual é a realidade lá? A realidade... Lá é mais perigoso. Lá era uma teoria. época que podia cair. Eu lembro que eu ouvi mísseis caindo. Ah, é? É. Mas isso era quando eu estava no início aqui em Israel ainda, antes de ter o sistema antimísseis. E aí era realmente uma realidade diferente. Que, ainda assim, a chance de um míssil cair e matar alguém é muito pequena, mesmo naquela época, entende? Os mísseis, eles são pequenos, não é que é uma bomba, é um míssil pequeno. Então a chance de alguém morrer com isso ela é relativamente pequena, mas mesmo assim, naquela época que não tinha, aí a realidade era diferente. Então aí sim, a gente estava mais preocupado, aí o pessoal realmente cuidava mais de ir para abrigos. Hoje em dia a situação é bem mais tranquila, mas primeiro, não, a última vez que aconteceu foi há um ano e meio atrás, antes disso em 2014, então talvez eu sei que para quem está assistindo no Brasil soe um pouco estranho, mas... É que... Não sei quem me falou aqui, mas Israel tá em guerra, né? É uma guerra com que... quem? Assim, tá não em guerra, em conflito. É em conflito, exatamente. É uma coisa que pode acontecer, mas não acontece porque
tem a retaliação e tudo mais. Então, é o seguinte, existe, obviamente, a gente vai agora... Então, eu tô pensando quanto eu vou entrar nisso tudo, mas é o seguinte... Mas a gente nem precisa entrar nisso, era só pra falar aqui Não, que... assim, existe um problema. É. Isso é claro, existe o problema da causa palestina, que existe aqui 2 milhões e meio de palestinos morando na Mas isso daí é Cisjordânia. até tranquilo, porque eu já fiz um programa sobre isso com o André Last, lá em São Paulo, lá no Brasil. Trouxe também o pessoal da causa palestina, então isso daí tá tranquilo, é mais da sua vida como que te afeta, né? Não, Mas para então, você, assim... pelo que eu percebi, é normal, você não pensa nisso, né? Tipo, pode cair um míssil aqui. Você Não, a vida assim, é a normal. gente sabe que existe a causa palestina, a gente sabe que se precisa criar uma solução para isso, e a solução é sentar e fazer negociações de paz. Infelizmente, o governo atual, dos dois lados, não tem interesse de sentar e negociar, nenhum dos dois lados. Israel até está disposto, mas não é que está com super boa vontade no momento. Teve muitos governos de Israel que queriam realmente fazer a paz. O governo agora, ele está um pouco parado nessa questão. O governo da Autoridade Palestina não tem interesse de sentar a fazer negociações de paz. Então a gente sabe que é um problema que existe, que vai ter que ser resolvido no futuro. Eu espero que no futuro próximo. Mas não é uma coisa que a gente nos ocupa aqui no dia a dia. Eu guio em Israel e na Autoridade Palestina. Hã? Sim, eu tenho licença para guiar em Israel e na Autoridade Palestina. Caramba. Então, eu circulo na Autoridade Palestina com o meu crachá, e no meu crachá... Jericó, Belém, Betânia. E no meu crachá... E é tranquilo. Tá escrito que eu sou israelense. Eu caminho lá, todo mundo sabe que eu sou israelense, eles sabem que eu sou judia. Eles não têm problema nenhum. Entendi. Então, os motoristas que trabalham comigo, todos são motoristas árabes muçulmanos. Parte palestinos, parte israelense, a maioria israelenses, mas são árabes israelenses. Eu moro em Jerusalém, 1/3 da população de Jerusalém é árabe, a maioria desses são árabes muçulmanos. Então, é parte da nossa realidade, a gente convive e coexiste. O problema é 1% problemático dos dois lados. E isso as pessoas não entendem. Não é que os judeus israelenses odeiam os palestinos, os árabes. Não, a maior parte das pessoas quer viver. Quer acordar, quer ir na padaria, quer comprar seu pão, não tá nem aí quem é o motorista do ônibus. Se ele é muçulmano, se ele é judeu, vai comprar o pão, não importa quem é que tá vendendo o pão. As pessoas convivem, não é uma coisa que tá na mente das pessoas todo o tempo. O problema... Hoje eu fui no bairro armênio, aí você passa pro bairro muçulmano, o bairro judeu, é tudo meio um do lado do outro, todo né? mundo mora junto, todo mundo convive, quer dizer, não tem uma separação na cidade. Tem, obviamente, os bairros, mas não tem uma separação. Todo mundo passa por tudo que é lugar, todo mundo convive. Então, a maior parte das pessoas realmente quer viver o seu dia a dia e quer uma solução, apesar de, obviamente, as pessoas às vezes têm visões diferentes do que vai ser essa solução. Mas a maior parte das pessoas quer viver a sua vida e o problema é 1% que está impedindo o processo de paz e 1% que está causando terrorismo.